A feira, ela surgiu em função do abastecimento da cidade na borda do mar, quando o recôncavo baiano era a base de produção. Isso aqui é o portal da Península de Itapajipe, que é a parte mais bela da cidade de Salvador. Não tenho dúvida nenhuma de dizer a vocês que a parte mais bonita e talvez uma das mais esquecidas da cidade é a Península de Itapajipe, que nós estamos aqui na garganta, no gargalo de acesso à Península de Itapajipe. As mercadorias chegavam, naquela época, 99% via mar, entendeu? De todo o recôncavo baiano. Geralmente da produção familiar, que as pessoas ali tinham aqueles baganeiros. Baganeiro é aquelas pessoas que recolhiam aquelas mercadorias, compravam em quantidade, botavam nos saveiros e trazia para ser vendido nesse local, no Galpão 7 da Codeba. Ali a população da cidade ainda pequena, na época, 200, 300 mil habitantes, as pessoas vinham fazer todas as atividades de abastecimento e compra de iguarias, de especiarias aqui. Ela, na época do surgimento, ela não tinha tanto a mística que ela tem hoje. Mas ela inicialmente se formou na ponta da Península de Itapajipe, num lugar chamado Porto da Lenha. Depois ela se transferiu, em função das atividades portuárias lá no comércio, ela se transferiu para o que era chamado na época de Rampa do Mercado e o Mercado Modelo antigo, e a feira se formava em torno do mercado e em torno da rampa, onde os saveiros aportavam. E a feira ali foi crescendo, os próprios barraqueiros construindo os seus boxes, e a feira foi crescendo, tomando dimensões proporcionais bem maiores. A população começou a crescer, lá já não tinha espaço para atender as demandas, e aí ela se transferiu para outro lugar da borda, que era a Água de Meninos, que tinha esse nome porque era onde os meninos do Colégio dos Órfãos São Joaquim se banhavam. E depois ela foi vitimada por um incêndio de grandes proporções que destruiu a feira completamente, e ela ficou meio em suspensa durante uns 2 anos. Mercando vida, o mercador, água de meninos, feira do sol. Tem o filme A Grande Feira, que é um filme dos anos 50 e que mostra como a feira foi incendiada, a feira de Água de Meninos, né? A grande feira vai se acabar, devorada pelos tubarões.
Os tubarões vão acabar com a feira. Milhares de famílias condenadas ao relento. Centenas de saveiros sem porto. Feirantes explorados. Um grande escândalo. Atenção, muita atenção. Há perigo de explosão. Os bombeiros já devem estar a caminho. Se eles não vierem logo, vamos todos pro céu, porque no inferno nós já estamos. 5 de setembro de 64. Um sábado, mais ou menos, 2 para 3 horas da tarde. 2h30 para 3 horas, quando começou o incêndio. Entendeu? Começou lá por imediações da linha da máquina, onde tinha uma radiofon, nosso amigo Daniel. Eu tinha barraco na 11ª quadra, lá no final quase, onde vendia as frutas, canas, banana, meu box lá de pé. E o fogo tinha começado lá na linha do trem. E eu pensava que ele não ia avançar tanto, eu como vários companheiros, né? É tanto que o fogo se avançou, veio. Quando eu vi que a coisa ia me queimar toda ali, eu também tive que sair. Fiquei lá no canto da cruz, eu e vários companheiros vendo o fogo. Um incêndio criminoso em 64. Em 64, os mais velhos que ali eram feirantes naquela época dizem o seguinte, que foi o pontapé da ditadura militar aqui na Bahia. As pessoas guardavam dinheiro aonde? Nos caixotes. Todas as suas economias eram guardadas ou em mercadoria, ou se não, nos caixotes de madeira. Então, teve pessoas que saiu, deixou o seu box lá com suas mercadorias, com suas economias lá dentro. Quando retornou no outro dia, simplesmente só encontrou as cinzas. Então, teve muita gente que na época entrou em depressão e veio até a óbito. E essa resistência, eles entendem que eles são os resistentes no processo. E o processo de resistência naturalmente gera ações políticas, gera posições, geram, né, aproximações. Essas pessoas também se agruparam, o sindicato já existia na época, e houve uma luta muito grande, e houve um acordo para que se transferisse para onde hoje nós estamos. Eles são, de fato, um ponto de convergência de políticas e de posturas. Então, nesse sentido que a gente percebe a feira muito política. E aqui existe o pequeno comerciante, o médio comerciante, o grande comerciante. E existe aquelas pessoas também que vivem miseravelmente, entendeu? Tem pessoas aqui que simplesmente não sai de casa, não deixa nada para os filhos, vem, pega um carrinho de mão aqui, vai se virar, vai trabalhar e à noite ele retorna com pão para os filhos dele, entendeu? E são centenas de pessoas que vivem nessa vida. Carrinho de mão é uma entidade dentro da feira. E você tem pessoas que alugam carrinho de mão para aquelas pessoas que não têm como receber recurso nenhum, elas vão lá, alugam por R$5 e elas ficam trabalhando dentro da feira. Então você tem agências de carrinho de mão dentro da feira que dá aí essa realidade da importância da circulação dentro da feira. E essa circulação, como ela se atropela, ela se choca com quem expõe produtos. Então, toda essa lógica, essa coerência, essa consciência do que é o limite de cada um é uma quebra de braço, mas, ao mesmo tempo, você vê que é uma feira bastante madura. Nós somos aqui 7.000 feirantes. Diante de 7.000 feirantes, são os familiares que vivem também dessas pessoas que aqui trabalham. Essa feira aqui edificou a vida de muita gente, muitas famílias foram alimentadas através disso aqui, muita coisa foi escrita. Para mim é um dos espaços mais fantásticos que a gente tem ainda hoje aqui,
se for falar de povo, de apropriação de espaço público, falando de coisas que partem do povo. Para mim, isso aqui é o mais real que a gente ainda tem. Que é o melhor lugar que você come, é em feira. Por quê? Porque você acha tudo ali, você compra tudo fresquinho, não tem nada congelado, viu? Porque hoje a maioria dos espaços que vão é tudo congelado, velho, né? Você pega, a comida congelou, chegou lá, pegou, é prático. É porque você tem que trabalhar assim, que é pra você pra ganhar dinheiro. Eu digo, meu irmão, peraí. Eu não sei trabalhar assim, não. Eu sei trabalhar com meu negocinho ali fazendo, mexendo meu pirãozinho, o cliente tá vendo aqui. A feira é apaixonante, né? Não precisa... E o que eles falam, que a feira gosta de quem gosta da feira. Ela se formou espontaneamente em cima da pressão do tempo de as pessoas que comercializavam o produto. E aí elas se instalaram de qualquer forma, a feira se tornou uma feira de ruas temáticas estreitas e que foram cobrindo de uma forma improvisada e sombria, sem muita infraestrutura, ela se tornou insalubre ao longo do tempo. Vocês já deram uma corra aí? Vocês ontem já foram lá no fundo da feira? Se você for lá no fundo da feira, meu irmão, você se arrepia. Por quê? Porque tá muito feia, a feira tá muito feia, gente. Muito feia mesmo. Essa desqualificação, ao longo do tempo, veio até essa pressão do Ministério Público de exigir que o governo interviesse. E aqui nós estamos diante de uma situação de tentativa dessa requalificação. A pegada do projeto era toda cultural, em transformar isso. Então, o que é que a gente faz? A gente faz um mapeamento e a gente não tira ninguém do lugar, faz um trabalho de formiguinha, né? Então, o que é que a gente faz? Um acordão com os feirantes, que era o seguinte, olha, todo mundo terá a mesma área do momento do cadastro. Então, se você tem 5 metros quadrados, você vai receber 5. Se você tem 10, se você tem 15, esse era o nosso acordo. Os feirantes que estavam aqui, as barracas foram demolidas e reconstruídas nesse formato que você está vendo aqui, e elas foram colocadas provisoriamente num galpão da Codeba, que depois eles retornam para aqui, e outra fase, outro grupo de feirantes vai para esse novo espaço, para esse antigo espaço, enquanto se faz a intervenção nesse núcleo, ou seja, é como se você fatiasse a intervenção. Nós que viemos para cá com uma data, com um cronograma, que duraria de 6 a 8 meses, já estamos aqui há 3 anos e meio e nem sequer a primeira etapa foi concluída. Isso tem companheiros nossos que tiveram um prejuízo muito grande, de uma euforia enorme, está virando um pesadelo. Porque tem pessoas que já se quebraram aqui, nesse espaço, porque o espaço não evoluiu comercialmente como nós esperávamos. Então, teve pessoas até que já deixaram o box aí e foram trabalhar em outra atividade fora. Uns viraram ambulante, outros viraram taxeiro, enfim. Uns alugaram o box. Um horizonte de mais curto espaço de tempo, tipo 20 anos, eu acredito que ela ainda vai permanecer aqui requalificada. Agora, no futuro, a cidade mesmo vai questionar como é a maneira de intervir na borda do mar. Né? Que tratamento vai se dar? Hoje as pessoas estão tomando outra consciência. Há uns 40 anos atrás não se falava tanto da consciência ecológica, do equilíbrio do ambiente urbano, né? Os elementos naturais da paisagem, do respeito ao patrimônio arquitetônico, ao patrimônio cultural. Essa coisa toda, de uns 40 anos para cá, vem tomando formas de movimentos. Eu acho que ela tem vida longa, né? Eu espero que ela tenha vida longa, porque ela tem esse vínculo forte com uma cultura que é muito viva na Bahia, né?
Então, nesse sentido, eu percebo ela como uma possibilidade. Tanto é que ela se sustenta em um patamar de elegância, no sentido de dizer, não só vendemos plástico, não só vendemos sucata, não só vendemos, mas vendemos também artesanato, vendemos também, né, essa culinária local, baiana, o dendê, o camarão seco. É no meio do vatapá, acarajé, caruru, Coca-Cola e abará. É no meio do vatapá, mistura fina, Bahia, Jamaica, Africa. É no meio do vatapá, acarajé, caruru, Coca-Cola e abará. É no meio do vatapá, mistura fina, Bahia, Jamaica, Africa. Quem quer dendê, me diga quem quer dendê. 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 Na verdade, as pessoas eles estão querendo pré-moldar a feira, mas a feira já tem um formato que é bem original dela mesmo. E até particularmente eu gosto mais. O nosso desejo de fazer o clipe foi mostrar a história a partir disso, né? Tanto que o clipe foi todo feito na parte da feira, que é essa parte que parte daqui, né, mais pra lá, que é a parte antiga da feira, que é a parte tradicional da feira. E foi através disso, dessa edificação aqui, onde surgiram essas histórias e o nome da feira foi edificado. Bem bom, mais uma vez quero ouvir, bem bom, mais uma vez pra cantar, bem bom. Aí mistura Jamaica com samba, mistura Jamaica que é bemba. A gente faz uma leitura da feira de São Joaquim um pouco como uma Medina, né? Só que tem uma tensão ali naquele muro de borda, o muro de borda para a grande avenida, que é uma tensão desproporcional. E essa tensão, cada vez que a feira decai, a tensão no muro é maior, porque todo mundo quer vender e vai pressionar exatamente onde tem um grande fluxo, que é exatamente na avenida. A Feira de São Joaquim, além de alimentar várias cidades, alimentar o comércio de bairro, alimentar os ambulantes de rua, nós também alimentamos todos os terreiros de candomblé da Bahia. Um dos estudos que a gente fez foi exatamente essa relação da feira com os candomblés, né? Então, todas as linhas na frente da feira passava, na época do estudo, 310 linhas de ônibus e a gente fez a superposição entre linha de ônibus e candomblés, que são 1.200. E isso todos, né, eles se abastecem na feira, eles se alimentam da feira e a feira alimenta esses candomblés. Não vamos abrir mão de Seu João da Farinha. Não vamos abrir mão de Solange do Milho. Não vamos abrir mão do Mocotó de Almir. Entendeu? Essas culturas, essas pessoas conhecidas, essas pessoas que têm um nome na feira, entendeu? Que é conhecido na cidade inteira. Entendeu? Existe uma clientela respeitosa já com essas pessoas. Entendeu? Tem pessoas que trazem a família e começa a fazer as compras e guarda ali em seu pascoal da farinha e só sai da feira depois que come o feijão de Almir. Então, essa cultura, essa tradição, entendeu? E o feirante é pau, viu? Tem que chegar aqui 4 horas da manhã, 5, arrumar sua mercadoria. E aí começar o movimento, quando dá umas 8 horas, 9 horas, é a hora que vai ter tempo de tomar café. Você tem que ter amor mesmo, se não tiver... Eu conheço pessoas que os avós trouxeram para aqui, depois os pais, e hoje frequentam a Feira de São Joaquim. Entendeu? Você vê, são gerações que gostam de feira e frequentam a feira. Então, tudo isso é tradição. A maneira como o feirante merca a sua mercadoria é uma tradição nossa. A pichincha é uma tradição nossa. O cara chega aqui, não é como chegar no mercado.
O cara chega aqui e negocia diretamente com o comerciante. Se ele chega em um grande mercado, ele não sabe nem quem é o proprietário. E aqui não, aqui ele vai direto, se é 1 quilo de tomate, ele bote mais um aí, tudo isso é cultura nossa. Tudo isso tem que ser preservado, entendeu? Tem uns aqui que já veio no ventre da mãe, desde pequititinho, veio no ventre, e depois pediu, veio, provou o mocotó, e depois pede. Eu tenho uns 4 clientes assim. Tem um senhor lá na feira, não sei se vocês conversaram com ele, um senhor que ele criou a massa do acarajé. Ele, na verdade, industrializou a massa do acarajé. Nossa ideia foi de ser uma pessoa que chama-se Manuel, certo? Ele aí passou pra gente. Ele faz as máquinas e a gente vende a massa pronta. Muito bom. Garantia? Garantia. Muita gente, tem muita acarajézeira que compra? Muito, muito. É uma delas aí, ó. Essa aí mesmo compra aqui, assídua. Ah, é? A gente está falando de 5.000 feirantes que estão ali presentes. A gente está falando de uma área de 39.000 metros quadrados. Então, assim, é um peso. Então, tem aí uma complexidade comercial enorme, né? Uma complexidade de cidade mesmo. Que do tamanho dessa aqui, meu filho, não tem lugar nenhum, que eu viajo por aí e não vejo. Do tamanho da minha feira, que eu tenho uma intimidade chamada minha feira, porque é daqui que eu vivo, é daqui que eu me sustento, é daqui que eu criei meus filhos, eu. E esse mulherio todo aí, já foi. Diga, bonito. Tô aqui falando bem de nossa feira. Falando bem de nossa feira aí, que o mundo conhece. A feira é a maior sobrevivência que a gente tem. Você vê que está tendo uma reforma, mas ainda tem os formatos alternativos. E você vê a sobrevivência de várias artes, cara. Você chega aqui, você vê o barro, você vê a arte na madeira, você vê a arte na palha, sabe? Você vê essas matérias-primas que são ali retiradas de maneira rústica, sendo valorizada, cara. Não é nada industrial aqui. Aqui o que está tendo é essa indústria mesmo do povo, do gueto, é a mão. A mão é valorizada, a arte é valorizada, a carga artesão que está aqui. Eu acho isso aqui é símbolo de resistência para o mundo. Esse lugar aqui é um lugar que deve ser exaltado sempre, sempre, sempre. Ela não tem que ser tratada como informal, no sentido de informal não presta. Ela tem que ser reconhecida porque o processo dela é artesanal e, como tal, tem que ser trabalhada. Então, assim, a gestão, ela está permeando. Só que o Estado não percebe isso, né? E aí o Estado, eu falo nas 3 instâncias, né? Se ele não tiver a sensibilidade de entender, fica difícil até que essa coisa aconteça. Isso aqui, quando eu venho à feira, eu volto a isso. Eu consigo ver o formato das civilizações antigas. Eu consigo ver a vitória, um pouco dessa vitória que foi o negro conseguiu em cima da escravidão, sabe? Eu acho que eu consigo ver um pouco de libertação nisso. Eu consigo me sentir melhor com isso, sabe? Eu amo feira. Quando eu chego nos interiores, quando eu chego em qualquer lugar do interior, eu quero saber onde é que tem feira aqui. A minha clientela é clientela de 40 anos, de 30, de 20. O mais novinho são vocês aqui. Chegaram agora que vai provar o caldinho no feijão e acabou e não me empate mais não.
Tão colorido no falar, tão colorido no cantar, mercando vida o mercador, água de meninos, feira do sol.